A história de vitória do Flamengo. Um legado de conquistas. O Clube de Regatas do Flamengo, carinhosamente chamado de Mengão, é uma das maiores potências do futebol mundial e tem uma trajetória marcada por momentos épicos e conquistas históricas. Fundado em 17 de novembro de 1895 como um clube de remo, o Flamengo entrou no futebol em 1912 e, desde então, construiu uma história de vitórias que emocionam milhões de torcedores ao redor do mundo. Os primeiros passos no futebol. Quando o Flamengo começou no futebol, o cenário carioca era dominado por clubes tradicionais. Mesmo assim, o clube se destacou rapidamente. Em 1914, conquistou seu primeiro título oficial, o Campeonato Carioca, marcando o início de uma relação de amor entre o time e sua torcida apaixonada. Ao longo das décadas seguintes, o Flamengo consolidou sua força no Rio de Janeiro, conquistando inúmeros campeonatos estaduais e formando jogadores talentosos que se tornariam ídolos. Os anos de ouro. Era Zico. A década de 1980 foi o período mais glorioso da história do Flamengo, liderado pelo lendário Zico, o maior ídolo da história do clube. Sob sua liderança, o time viveu momentos inesquecíveis. Campeonato Brasileiro de 1980. O Flamengo conquistou seu primeiro título nacional ao derrotar o Atlético MG na final. Libertadores da América de 1981. O Flamengo venceu a competição continental pela primeira vez, com atuações brilhantes de Zico e seus companheiros. Mundial Interclubes de 1981. No ápice de sua história, o Flamengo derrotou o Liverpool por 3-0 em Tóquio, sagrando-se campeão mundial. Essa vitória eternizou o clube como um dos gigantes do futebol. A reconstrução e os novos títulos. Após os anos dourados, o Flamengo enfrentou períodos de altos e baixos. No entanto, o clube nunca perdeu sua força e a capacidade de se reinventar, com a torcida sempre apoiando. O Mengão voltou up, Copa do Brasil de 2006 e 2013. Esses títulos mostraram a capacidade do clube de brilhar em momentos decisivos. Campeonato Brasileiro de 2009. Após 17 anos, o Flamengo voltou a conquistar o Brasileirão, com um time liderado por jogadores como Adriano e Petkovic. A era de Jorge Jesus e a glória atual. Em 2019, o Flamengo viveu um dos melhores anos de sua história recente, sob o comando do técnico português Jorge Jesus. O time montou um elenco poderoso, com estrelas como Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta, que encantaram o Brasil e o mundo. Libertadores da América de 2019. Em uma final épica contra o River Plate, o Flamengo virou o jogo nos minutos finais, com 2 gols de Gabigol, e conquistou sua segunda Libertadores. Campeonato Brasileiro de 2019. Com um futebol ofensivo e envolvente, o Flamengo foi campeão nacional com recordes impressionantes. Mundial de Clubes de 2019. Apesar de perder na final para o Liverpool, o Flamengo mostrou sua força, levando o jogo à prorrogação. Nos anos seguintes, o clube continuou a acumular títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro de 2020, a Supercopa do Brasil e mais edições do Campeonato Carioca, consolidando-se como um dos maiores times da década. O Flamengo hoje. Hoje, o Flamengo é mais do que um clube de futebol. É um fenômeno cultural e social. Com mais de 40 milhões de torcedores, o Mengão é conhecido como o time do povo e inspira milhões com sua paixão e conquistas. O clube também se destaca pelo investimento em infraestrutura, categorias de base e pelo fortalecimento de sua marca no cenário internacional. O legado de vitória. A história do Flamengo é uma celebração de garra, talento e amor à camisa. Cada vitória do Mengão é acompanhada por uma torcida que canta, vibra e faz do estádio um verdadeiro espetáculo. O Flamengo não é apenas um clube, é uma nação, e sua história de vitória continuará a ser escrita com paixão e determinação. Como dizem os torcedores, isso aqui é Flamengo.